Estamos de volta, sexta-feira, programa Fala a Verdade, aqui ao meu lado, Paulo Continho, diretor da TV Osasco, sempre aqui me ajudando, conosco, vai fazer entrevistas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Rossi. É uma grande alegria recebê-lo aqui. Boa tarde, nosso telespectador que acompanha o programa, o Fala a Verdade. Eu vou aproveitar, Nilson, antes das apresentações, já lembrar o WhatsApp, que hoje com certeza virão várias perguntas. Nosso WhatsApp para você participar ao vivo aqui conosco é o 958-935-075. Participe, manda suas participações que nós faremos as perguntas e receberemos inclusive as críticas, né, Nilson? Claro, e hoje o entrevistado nosso, como você antecipou, é o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi de Almeida. Boa tarde, ex-prefeito de Osasco, prefeito que esteve 2 oportunidades em Osasco, governando a cidade e teve grandes transformações nos seus 2 mandatos. Boa tarde, Rossi. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Paulo. Uma grande alegria estar com vocês aqui. E o nome do programa toca fundo ao meu coração, porque na minha segunda gestão e última, né, em Osasco, o slogan era Governo de Verdade. É isso mesmo, Governo de Verdade. Não, cai no esquecimento, mas era o nosso slogan. Tinha o sol, né? Um solzinho estilizado e tal. Que legal. Dizer que vocês que o Francisco Rossi tem uma carreira política muito grandiosa, uma carreira tanto importante a carreira política dele, que foi deputado constituinte, né? Na verdade, a gente teve uma passagem boa aí pela política, 2 vezes prefeito de Osasco. Osasco. Foi secretário de Estado? Secretário de Estado, 3 vezes como deputado federal e constituinte, né? Então, a gente procurou fazer o melhor ao longo dessa caminhada que nós tivemos aí. Nossa, vamos relembrar lá 1972, a sua campanha, que eu lembro muito bem. Até então, uma pessoa que não era conhecida na cidade e que acabou se elegendo prefeito, o jovem Francisco Rossi, que em 1973 se tornou prefeito, tomou posse, se tornou prefeito. Como que foi pegar a prefeitura naquela oportunidade e como era Osasco naquele momento? Bom, Osasco era uma cidade nova em termos de emancipação político-administrativa, né? Tanto que eu fui eleito o 5º prefeito de Osasco. Eu era um líder estudantil, que eu tive uma projeção boa, porque eu agitava mesmo, né? Tive alguns problemas na época, pouca gente sabe disso, mas eu tive problemas com o governo militar da época, né? Embora estivesse ligado, depois, eu me filiei à Arena, né? Porque não tinha espaço no MDB, só havia 2 partidos, né? Mas a esquerda da época era uma esquerda assim que não me absorvia muito bem, porque eu sempre fui claramente contra governos ditatoriais, especialmente os governos comunistas, né? Então, tentava colocar a pecha em mim de reacionário, de político de direita. Eu sempre fui uma pessoa de centro, né? E acabei me lançando candidato pelo movimento estudantil. Eu fui presidente da União dos Estudantes e, à época que eu fui candidato, eu era o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, né? E foi uma coisa impressionante, porque eu entrei sem nenhum recurso financeiro, apenas com a cara e com a coragem, com uma mensagem, mas eu entrei acreditando que dava, né? E foi algo assim incrível, porque no dia da eleição, nunca vou esquecer isso, milhares de jovens saíram às ruas com a minha foto, uma foto que eu distribuí pela cidade, e essa juventude se aglomerava às portas de todas as escolas, por onde eu passava era uma festa, e eu no meio do dia eu já senti que eu estava eleito, senti também que eu não seria o mais votado, né? Porque havia aquela coisa da sublegenda. O MDB tinha um candidato fortíssimo, que era o Guaçu Pitteri, né? Meu querido amigo hoje, mas era adversário na época, né? E a Arena tinha 3 candidatos. Deveria ser o Enio Grupp, deveria ser o Achot Sanazar e o Marino Pedro Nicoletti, que tinha sido prefeito e interventor. Mas eu tinha ganho a convenção e tinha direito à 3ª sublegenda, e o partido tentou fazer uma intervenção aqui em Osasco. Eu recorri ao Diretório Nacional, que eu tinha ganho a convenção, e acabei ficando no lugar do Enio Grupp, né?
com direito adquirido. Eu ganhei a convenção. E o Enio Grupp era um professor brilhante aqui na cidade de Osasco, um grande líder, mas quem ganhou a convenção fui eu. E eu fui candidato com o apoio dos estudantes e ganhei na soma dos votos do Marinho Nicoletti, do Achou de Salazar, que tinha muita expressão política, sempre ele ganhava as eleições para vereador como campeão de votos, né? O Marino, que tinha sido prefeito, e eu entrei para somar votos, né, para a legenda, e acabei somando demais e me elegi prefeito. Foi muito bacana. E acabou derrotando, na época, um ícone da política de Osasco, que era o Guaçupitelli. Na verdade, em termos de votos, não. Eu tive 19.412 votos e o Guaçupitelli teve 30 mil votos. Sim, mas é que na soma da sublegenda... Porque havia o Antiório, que era candidato numa sublegenda, e o Alfredo Tomás, e eles não somaram voto suficiente para sobrepujar a soma dos 3 candidatos da Arena. E foi assim que eu ganhei. E foi assim que eu perdi, né, em uma outra eleição, em 1982. Mas ainda em 73, aí você tomou posse, prefeitura. Como foi pegar a cidade de Osasco da forma que ela era antigamente, totalmente o contrário do que é hoje? Olha, falta de água, tinha não tudo tinha esgoto. por fazer, mas a gente tem que dar crédito a quem realmente tem direito a esse crédito. Eu peguei uma prefeitura que estava bem organizada, sem grandes dívidas, né? O Liberati havia sido o prefeito que me antecedeu. Isso. Então, eu não tive grandes problemas e grandes dívidas, né? Mas peguei uma cidade que não tinha água e realmente o grande lance da minha administração foi que eu não tinha também a crise do petróleo, eu não vivi o impacto da crise do petróleo. Então, o asfalto era barato, eu asfaltei muito a cidade e abri 400 quilômetros de buraco para implantar a rede de água com financiamento do BNH. Então, eu acho que foi uma boa administração. Eu comecei também a implantação da rede de esgoto. Eu pus esgoto em todo o Jardim Piratininga, em vários lugares aqui de Osasco. Não se investia em esgoto. Então, eu acho que foi boa a gestão nossa, marcou, né? E eu quase fiz o meu sucessor, que era o Zupo, que foi o meu candidato a prefeito, mas voltou o Guaçupitelli. Isso. O contexto político da época era favorável, né, Rossi? Se nós contarmos aí o Milagre Brasileiro, na época de 70, ele foi em alguns anos ainda, onde tinha muita produtividade, a construção civil, tinha... Eu me filiei à Arena porque eu não tinha espaço no MDB. O meu natural... O que seria lógico seria eu ter me filiado ao MDB. Fui convidado, inclusive, pelo Liberati, que até me ofereceu, na época, um espaço na administração municipal, mas eu estava tão convicto que eu tinha que ser candidato a prefeito, vi que não tinha espaço no MDB, procurei a Arena, fui acolhido na Arena pelo primo Broserini, que acabou sendo prefeito depois. Botei uns livros debaixo do braço, porque a filiação era feita em livros, né? E filiei, fui para a convenção, fui o mais votado na convenção, a minha chapa foi a mais votada, mas aí as outras duas se compuseram e eu fiquei fora da executiva. Então houve assim um desentendimento dentro do partido, mas na hora da eleição acabou dando certo essa soma de votos e eu cheguei lá. E é bom lembrar, na época, o governo militar estava muito bem junto à opinião pública e, por incrível que pareça, o fato de eu estar na Arena me ajudou muito como prestigiamento, digamos assim, embora eu não tivesse nenhum vínculo com o governo federal, muita gente até, não, está apoiando aí a ditadura e tal, mas acontece que o governo militar tinha um crédito muito grande junto à população e eu ganhei essa eleição. E eu também tenho que dar um crédito à situação política, que era muito favorável a uma eleição da Arena aqui em Osasco. E naquela oportunidade, Osasco já era uma cidade industrial, tinha diversas era uma cidade já existia o Bradesco, a cidade o Bradesco sempre foi um bruta de um parceiro da prefeitura.
sempre pagava os impostos adiantados, né? Então, o Bradesco, o Amador Aguiar era vivo naquela oportunidade, o seu Brandão, são pessoas assim que sempre foram entusiastas da cidade de Osasco, né? Já vista que a sede do Bradesco ainda hoje continua sendo na Cidade de Deus, né? Eles amam isso aqui, estão inseridos na história da nossa cidade. Então, foi realmente uma experiência muito rica. Eu entrei com aquela vontade e cometi um erro, porque eu deveria ter aproveitado tanto o Marino Nicoletti quanto o Axoto Sanazar, mas eu estava naquela empolgação, ganhei eleição, jovem e tal, não tinha experiência política nenhuma. E eu acho que eu deveria ter trazido os dois para a administração e não trouxe, né? Isso acabou pesando na minha sucessão, quando eu não tive o apoio nem do Marino e nem do Axote, na época, para eleger o Zupo, que acabou perdendo por poucos votos também para o Guaçupitelli, que acabou voltando a ser prefeito. Mas nesse contexto histórico do milagre, nesse contexto histórico da sua eleição, dos apoios que você tinha, algumas obras ficaram. E eu diria que essas obras, elas hoje ainda, pelo aspecto visionário que você sempre teve, uma delas é o viaduto, que faz a ligação Zona Norte e Zona Sul, que é a principal ligação hoje, a ponte, né? A principal... É o Tancredo Neves. Tancredo Neves. Outra, a ponte metálica, que foi, eu lembro na época, foi alvo de tantas críticas, né? Já no segundo mandato. No segundo mandato. Mas assim, essa visão, vamos dizer, de ter uma visão global da cidade, da importância, da inserção da cidade na grande São Paulo e da importância que ela teria na época e viria a ter, de onde vem, Rossi, é da sua formação? Porque você... Foi um visionário lá atrás, quando foi alvo de muita crítica, né? O viaduto metal, não vai lugar não nada. só o viaduto. Hoje desafoga. Nada a lugar nenhum. Nada a lugar nenhum. Hoje desafoga muito o trânsito. Nossa, ali. se não existisse viaduto... Não só o viaduto metálico, quanto também o viaduto Tancredo Neves. Quando eu comecei, nossa, eu fui bombardeado, uma obra faraônica, absurdo, para que um viaduto desse... É um viaduto de 1.200 metros, né? Então, comecei na minha primeira gestão, debaixo de muita crítica, e terminei na segunda administração. O Parro deu uma continuidade com o apoiamento do governo, não sei se foi federal ou estadual, e eu terminei o viaduto da Tancredo Neves e começamos, em 1990, o viaduto metálico, porque muita gente também não sabe. Havia ali um anteprojeto com um viaduto de concreto com 16 pilares. Eu achei um absurdo aquilo ali, um monstrengo, né? Então eu procurei, eu tinha muita vontade, eu tinha visto um viaduto na cidade de Barcelona, que é muito parecido com esse viaduto nosso aqui em Osasco, bem menor, né, lá em Barcelona. E eu procurei, na época, a Uzimec, que era uma empresa que tinha feito, ou estava fazendo, não me lembro bem, uma ponte metálica lá no Espírito Santo, que hoje é a maior ponte metálica do Brasil, né? E tem o maior vão livre do Brasil, é lá, nessa ponte metálica no Espírito Santo. E aí eles vieram aqui, fizeram um pré-estudo, e aí chegaram à conclusão que dava para fazer esse viaduto que está aí, que é o segundo, o maior vão livre em terra do Brasil, continua sendo esse viaduto, né? Então, também na época, eu sofri muita crítica, que era uma obra faraônica, mas eu fico imaginando o que seria um viaduto de concreto com 16 pilares, né? Seria uma aberração, dificultaria depois o sistema viário. Então, nós fizemos esse viaduto metálico que hoje... Se for comparado aos dias de hoje, ficou muito barato a obra. Não, ficou pelo menos 30% mais barato do que ficaria o viaduto de concreto. Então, eu sempre disse o seguinte, que você governar, você tem que olhar além da linha do horizonte, você tem que pensar grande e não tem que estar preocupado com a próxima eleição. Por isso que eu acho
que se realmente acabar o instituto da reeleição, vai ser uma coisa boa, porque o sujeito não vai estar preocupado com a próxima eleição, ele tem que pensar lá na frente, para a próxima geração. Verdade. E eu acho que governar é isso, você tem essa capacidade de enxergar além da linha do horizonte. Chegou algumas perguntas aí, né, Paulo? Já começaram a chegar as perguntas. A Mauricélia Nunes, ela pergunta aqui: Rossi, como você vê a atual gestão do prefeito Lapas? Olha, eu gosto do Lapas, eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu prefiro não estar avaliando, dando opinião. Eu acho que ele está enfrentando 1000 dificuldades, né? Esse desastre que é o governo federal do PT, né? Um desastre, né? Você dá uma volta aí, por exemplo, ontem eu estive no shopping Continental, dei uma volta ali, fiquei triste vendo o número de lojas fechadas, né? É muito triste você vendo essa situação, né? Lojas fechando aqui na Primitiva, lojas fechando aqui na Antônio Agu. Então, o governo do PT é um desastre. Então, isso contamina também o governo do PT aqui em Osasco. Eu noto que o Lapas é um homem que procura o diálogo, é um homem de diálogo, ele é uma pessoa simpática. Eu conheço o Lapas desde que ele tinha, acho que uns 8, 10 anos, porque eu e minha esposa temos amizade, tínhamos amizade com o casal, né, os pais do Lapas, e frequentávamos a casa do Lapas, então era uma amizade muito próxima. Minha irmã, inclusive, morou, numa época que antecedeu a ida dela para os Estados Unidos, durante 3 meses, morou na casa do Lapas. Então, é uma coisa assim, de carinho, de amizade. Eu torço para que o Lapas realmente, que o governo dele dê certo, ele está cheio de projetos aí, e que dê certo, porque se der certo o governo do Lapas, quem ganha é o povo de Osasco. Eu amo essa cidade, eu amo esse povo que sempre confiou em mim, fez de mim o 8º deputado constituinte mais votado do Brasil, né? Graças a Osasco. Então, de fato, eu torço para que o Lapas realmente ele termine o governo dele bem, né? E que ele tenha esse direito à reeleição, porque fala-se lá no PT que vai haver uma prévia e tal. Eu acho que ele tem o direito de ser candidato, sendo prefeito, né? Com certeza. Então, vamos ver o que é. Eu gosto do Lapas, eu acho uma boa pessoa. O programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o ex-prefeito de Osasco, em 2 oportunidades, foi prefeito da cidade, Francisco Rossi, está aqui com a gente. Você tem aí o número do WhatsApp, 95893-5075. Mande perguntas para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, pela Cabo Net, pela NET, hoje entrevistando o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi. Rossi, nós temos um vídeo aí que vamos colocar agora, que é justamente do ministro da cidade, o Gilberto Kassab. Ele veio no CIOeste, que é um consórcio que abrange 8 prefeituras, né? E foi lá em Barueri, e eu gostaria que você atentasse para os detalhes do vídeo, porque nós vamos entrevistar também o Valmir Pracidelli, que estava lá nessa reunião. Vamos lá. E esses cursos é para aqueles que têm formação acadêmica já ou não? São gestores escolhidos pelas prefeituras, né? Cada prefeitura vai indicar uma certa quantidade de profissionais que trabalham diariamente, né, na gestão, na gerência de projetos, né, junto ao Ministério. Os nossos profissionais virão até a região, coordenados pelo consórcio, em entendimento com as prefeituras, para que possa habilitar, capacitar os servidores dos municípios envolvidos no consórcio, integrantes do consórcio. É fundamental que os municípios estejam preparados para apresentar bons projetos, projetos compatíveis com as expectativas técnicas do Ministério e do Governo Federal. Eu tenho dito sempre que o principal problema dos municípios não está no campo econômico, no campo financeiro, na relação com o Governo Federal. Até porque, de tempos em tempos,
surgem os programas, surgem os recursos e apenas os municípios que têm projetos habilitados são selecionados e com isso levam os recursos do governo federal. E a grande maioria dos municípios brasileiros não tem se habilitado do ponto de vista técnico, como reza a Constituição, como rezam as regras, como rezam as leis. Essa é a razão de estarmos aqui hoje, celebrando esse convênio com o consórcio, para que a partir de agora, mais servidores das prefeituras que integram o consórcio possam estar preparados, capacitados para ajudar os municípios a estabelecer, a apresentar bons projetos junto ao governo federal. Essa obra é a obra mais importante da história de Osasco, né? Por quê? Ela trata do assunto que é o maior problema que a cidade vive, a pior imagem que a cidade tem é quando tem enchente no Roxidale, e ela trata de forma diferenciada. Nós já fizemos uma parte dessa obra no início do governo do prefeito Emídio, mas era uma simples obra de canalização, num lugar que não tinha favela, não tinha ocupação, né, não tinha projeto urbanístico e nem de paisagismo. Nesse outro lado, que é o lado mais complicado, você tem remoção de mais de 1000 famílias e construção de moradia, você tem áreas de lazer, você tem abertura de avenida, né? O impacto da obra é muito maior, né? E a solução, né, junto com a obra do Santa Rita, que é obra do PAC também, faz com que a água, né, que vem lá desde o Santa Rita, a Baronesa, a Bonança, vá chegar direto ao Rio Tietê. Então, é outra vertente, é uma das obras acho que mais importantes realmente da história de Osasco, porque ela muda a característica da Zona Norte, né, e urbaniza a Zona Norte. Então, resolve o problema, 80% do problema de enchentes no Roxidale, e as famílias, né, que eram afetadas ali são transferidas para apartamentos, né, pessoas que moram em barracos ou algumas casas já de alvenaria ali. As 200 primeiras já saíram dali, né, para a obra ter prosseguimento. Então é um impacto para a cidade toda, eu acho, né, até porque o projeto paisagístico vai fazer com que essa região fique mais bonita do que até a Zona Sul. Você pega a Visconde Nova Granada, nós temos pouco espaço para trabalhar ali com paisagismo. Lá não, a largura é de quase 50 metros para cada lado do braço morto do Rio Tietê. Então dá para ter um impacto urbanístico muito maior. E o sistema de modificação da chegada da Osasco pela Castelo Branco, como que está? Então, faz parte desse mesmo projeto, né? O que não está ainda contemplado nessa contratação é a terceira ponte, né, que nós estamos buscando recurso. O Valmir Pracidelli já colocou até uma emenda parlamentar dele para a gente poder iniciar a licitação, mas ela vem com as duas avenidas na margem do Braço Morto, e do lado de cá nós temos a rua João Batista, né? Então a ideia, a Marechal Rondon ali, né? Da Marechal Rondon ligar com essas duas pistas que vão estar prontas. Então essa obra da terceira ponte é outro contrato que a gente ainda não viabilizou totalmente os recursos. Da Castelo Branco está... E aí tem todo o trevo, né? O trevo que interliga essa terceira ponte com essas duas avenidas na margem, né, do Braço Morto. Então é um complexo viário, né? Pracidelli, eu sei que está em recesso, mas o deputado federal nunca entra em recesso. Ele sai da Câmara Federal, mas continua trabalhando. Na realidade não é recesso, é uma suspensão dos trabalhos, nós não votamos a LDO. Portanto, não podemos entrar em recesso, mas essas 2 semanas a Câmara suspendeu o trabalho no plenário, e aí é a oportunidade dos deputados também voltarem às suas bases para continuar trabalhando, evidentemente conversando com as suas bases, com os prefeitos, enfim, para voltar semana próxima lá um pouco com a dimensão da nossa realidade local e poder atender também as demandas dos municípios. É isso aí, lógico que o vídeo foi editado, então a primeira parte lá do Kassab é sobre os cursos que o Ministério das Cidades liberou verbas para as 8 prefeituras, para gestores que preparam toda a documentação para dar entrada em projetos lá em Brasília, então vai agilizar mais. A segunda parte que o Lapas fala é sobre a Zona Norte, sobre as obras da Zona Norte, sobre sábado agora, que vai ser o início das obras do Roxidale, que vai ser uma grande transformação ali no Roxidale, com a promessa de que finalmente vai acabar as enchentes lá naquela região. E a última parte é para o Valmir Pracidelli, que é deputado federal e que estava lá, e nós entrevistamos ele também. Rossi, parece que nós vamos realmente ter uma grande obra no Roxidale, com o PAC 2, obras
o financiamento do federal, junto com o BNDES, né, que parece que estão prometendo que dessa vez acaba mesmo as enchentes do Rochdale. Eu sei o quanto você sofreu nas 2 vezes que foi prefeito com aquelas enchentes lá. Na verdade, esse problema não era para existir. Por quê? No primeiro mandato meu, fiquei bem afinado com o governo federal e, à época, o BNH, ele ofereceu uma verba do projeto Cura equivalente a uns 5 orçamentos de Osasco. Seria uma coisa equivalente hoje, talvez a uns 10, 12 bilhões. Nossa! Para que a gente fizesse uma espécie de Parque do Ibirapuera, lá no Braço Morto. Então, ali naquela época, no meu primeiro mandato, havia apenas 13 famílias que tinham invadido lá uma pontinha do Braço Morto, e eu coloquei sob controle, né, aquilo lá, coibia invasão daquele Braço Morto. E eu mandei para a Câmara essa grande frustração que eu tenho até hoje. O projeto, bastava uma autorização da Câmara Municipal para eu levantar o dinheiro depositado já a favor no BNH, já era uma verba carimbada para Osasco, e a Câmara Municipal não aprovou, porque eu tinha minoria na Câmara Municipal. Era 10, 11, né? Era 11 MDB e 10 Arena. Exato. Eu esperei mais uns 6 meses, o governo deu um ultimato, olha, ou você levanta a verba ou você perde. Eu pedi pelo amor de Deus aos vereadores para aprovar, porque era uma coisa para Osasco. E moral da história, a Câmara tornou não autorizar. Hoje aquilo lá era para ser a coisa mais linda do mundo na Zona Norte. O que aconteceu? Terminou meu mandato e os prefeitos que vieram depois permitiram a ocupação do Braço Morto. E a natureza, quando ela é agredida, ela cobra com juros e correção monetária. Ocupou-se ali um espaço pertencente à natureza e, consequentemente, começaram as enchentes que viram notícia aí com grande alarde quando elas acontecem na televisão, né? Então, o Datena e todas as televisões cobrem com helicóptero e tal. Isso vende uma imagem muito ruim da cidade, mas pior do que isso, o sofrimento da população, certo? No segundo mandato, eu consegui liberar uma larga faixa, nós tiramos lá umas 2, 3 mil pessoas, né? Que virou depois o parque que o Celso Gílio colocou ali, um parque do Rochdale, que é muito usado. Rochdale Mutinga. O Rochdale Mutinga. Então, eu acho que tem que fazer paulatinamente, tomara que dê certo. Eu acho que não vai dar tempo, porque falta praticamente daqui a um ano, nós vamos estar em plena campanha, aí ninguém presta atenção em mais nada, né? Mas eu acho que se acontecer isso vai ser ótimo para a população. Nós temos que realmente devolver áreas ali do Braço Morto para a natureza. Então, esses 50 metros de cada lado, realmente vai dar para fazer algo assim maravilhoso, mas eu penso e imagino que não vai dar tempo de acontecer. É muito pouco tempo, mas tomara que dê certo. Paulo, tem mais perguntas aí? Tem muitas perguntas. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer todas essas perguntas, vamos passar depois para o Francisco Rossi, que, aliás, pode responder no seu programa, lá na difusora. Vamos falar um pouquinho também da difusora, né, da nova difusora. Mas, assim, tem uma pergunta que eu tenho certeza que 100 entre 100 que estão nos assistindo gostariam de fazer. Rossi, o Antônio Silva que fez, em nome do Antônio Silva, o senhor tem possibilidade de se candidatar a prefeito novamente na cidade de Osasco? Olha, eu quero deixar bem claro, eu não posso ser candidato de mim mesmo. Não, eu me lanço, porque não sei o quê. Eu estou consultando amigos, grupos políticos. Eu estive em Brasília antes de ontem falando com a direção nacional do partido. Eu quero ter certeza de que, se eu for candidato, eu tenho um mínimo de possibilidade de disputar uma eleição com condições de ganhar, né? Então, o PR diz que eu sou o candidato deles, né? Do PR a prefeito de Osasco. Eu tenho conversado com vários segmentos políticos aqui da cidade
Então, no momento certo, que eu tiver certeza de que a minha candidatura representa o anseio, pelo menos de uma faixa larga da população, que me credencia a disputar em condições de ganhar, aí eu anuncio a minha candidatura. Então, existe sim a possibilidade de eu ser candidato a prefeito. Eu pensava que eu estava com a chuteira pendurada, mas eu vendo a cidade, a grande verdade, o Lapa tem tido algumas dificuldades aqui na cidade, e eu acho que realmente o orçamento de Osasco é um orçamento que, se eu tivesse naquela época, a cidade era para estar assim, muito melhor. Então, eu realmente penso seriamente em ser candidato e devolver a cidade para a população de Osasco, porque eu sinto que a população não está feliz, não, com o que está acontecendo na cidade. Bom, tem uma pergunta aqui do Josias Neto. Ele pergunta se tem possibilidade de a difusora passar para a FM, que é a difusora. Então, aproveitar e falar, então, a nova difusora tem 30 anos já no ar, né? Ela está há 34 anos no 34 ar. anos. 34 anos. Ela existe há quase 36, porque levamos aí mais de um ano para montar a rádio, depois que nós recebemos a concessão e tal. Então, é uma rádio que ela se incorporou de uma maneira definitiva à cidade. Todas as outras de Osasco foram para São Paulo. Então, aquela que tem a cara de Osasco é a nova difusora. O governo federal, eu acho que é uma medida assim, de inteira justiça, pela presidente Dilma, ela autorizou em novembro do ano retrasado, completou agora no último novembro um ano, então já há 1 ano e 8 meses, né? Que nós estamos. Ela autorizou que todas as AMs do Brasil migrem para a FM. O governo deverá autorizar funcionar durante 3 ou 4 anos os dois sistemas, AM e FM. Então, a nossa emissora é uma emissora de 50 mil watts, quer dizer, ela vai longe, ela cobre toda a Grande São Paulo, mas é claro que tem lugares, sendo AM, que tem algumas dificuldades para chegar ao som com qualidade, né? Então, a FM vai resgatar essa qualidade de som que falta hoje às AMs, porque sofre a interferência e toda a sorte de ruídos de torre de telefonia, torre de alta tensão, os próprios fios de alta tensão dificultam a recepção em alguns lugares. Então, nós temos esse direito ao lado de mais 1.700 emissoras no Brasil. Esse mês, o governo federal já convocou 72 emissoras do interior, onde o DAIO está disponível, e até o final do ano, muito provavelmente, essas emissoras já vão estar no ar. E a nossa, muito provavelmente, em meados do ano que vem, maio ou junho, se Deus quiser. Será uma rádio, uma puro sangue de Osasco, não? Puro sangue, porque vai ser uma categoria especial 3, né? Então nós vamos cobrir toda a Grande São Paulo, vai ser ouvida dentro de túneis, né? Sim, Deve sim. chegar a Sorocaba, Itu, algumas cidades da Baixada, vai ser realmente uma potência, e eu creio isso e dou graças a Deus, porque pela fé nós estamos em pé, matando aí 1 ou 2 leões por dia. É verdade. Bom, todo mundo espera, né? Esperava a sua vinda aqui falar também de política, mas falar a comunicação hoje, além da política, de você ter feito governos aí que vislumbraram o futuro também, prepararam a cidade para receber essa população que tem hoje, as indústrias, né? Hoje a cidade mudou o seu perfil de indústria para comércio e serviço, e aumentou muita gente, aumentou. Se não tivesse essa infraestrutura que foi pensada lá atrás, talvez hoje nós tivéssemos maior dificuldade ainda, né? Mas além disso, você é o ícone da comunicação aqui da cidade, né? E essas perguntas... Paulo, só esquecemos de falar algo aqui do Francisco, da quase história dele. Quase governador também, não? Quase governador, Sim. candidato a prefeito de São Paulo, mas falando em rádio, ele fez sucesso
Como cantor também, né? Segura na mão de Deus. Né? Quando lembro do Rossi no interior, o Rossi, segura na mão de Deus, fez muito sucesso. Mas você sabe, tudo é muito passageiro. A vida da gente é curta, né? O poder é efêmero. Eu, graças a Deus, né? Eu dou glória a Deus, né? Eu não me deixo seduzir pelo poder, por qualquer outra coisa, porque é tudo muito passageiro, né? Você vê, já passou, então eu sou uma porção de coisa. Então, realmente, eu gosto de música, o Segura na Mão de Deus virou um sucesso nacional. Tem 2 livros, né? Que você lançou, né? Nós escrevemos aí o livro Sem Saída 1, Sem Saída 2, o 1 foi para todo o Brasil, o 2 já não teve tanta repercussão, porque eu não tive tempo de trabalhar o 2. Dedicar mais. Né? Mas estou preparando já o lançamento de um 3º livro. São literaturas cristãs, né? Eu me tornei cristão em 1993 e aquilo, eu já tinha uma visão assim acerca do que é essa coisa do poder, sabe? Muita gente se empolga, né? Sobe a cabeça, que eu acho que aconteceu com o PT aí no governo federal, né? Acharam que podiam tudo e deu essa caca que deu aí, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de procurar ajudar o próximo, né? Fazer as coisas com amor, com carinho. Eu quero cumprimentar vocês também, porque a gente entra aqui na televisão, a gente vê que isso aqui é feito com amor, com esforço, né? Com muita luta. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, né? A praça aqui de Osasco, né? Os empresários, eles têm uma visão muito pequena acerca da importância de toda a comunicação de Osasco, seja jornais, rádio, televisão, né? Então tem uma visão assim pequenininha, não investem, entende que, né, quando investe, olha, eu vou te ajudar, hein? Quer dizer, não tem nada a ver com ajuda, ninguém está em busca da ajuda, estamos em busca de parceria. Eu acho que quando se investe em propaganda, há um retorno, porque é só dar uma olhada aí no número de ligações, quanta gente está vendo aqui a televisão. Então, Paulo, parabéns pelo seu esforço, Nilson, parabéns. Então, a televisão aqui está de parabéns, porque vocês também, se eu estou matando 1 ou 2 milhões, eu não duvido nada que vocês estejam fazendo isso também. Aqui você mata 2, aqui nós matamos 1 por dia, mas deixamos o outro amarrado para o outro dia já. Mas realmente é muito bem lembrado e a visão, hoje Osasco tem praticamente... É quase 1 milhão de habitantes. Esse número, ele não entra, não se chega num consenso, mas... Eu acho que Osasco, pelo número de eleitores, 630 mil por aí, né? Eu acho que Osasco deve ter hoje uns 800 mil habitantes. Vai ter uma população flutuante imensa. É verdade. Não, isso deve chegar a mais de 1 milhão de pessoas por dia, né? Então, e Osasco é uma cidade gigantesca, enorme e muito poderosa, porque hoje Osasco é o 13º PIB do Brasil, não é pouca coisa. Além de ser um polo regional, né? A referência de toda essa região. Não existe nenhuma outra cidade no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, numa posição tão privilegiada, geograficamente falando, quanto Osasco. Por aqui você está interligado com todo o Brasil pelas vias que cortam a cidade de Osasco, né? O Rodoanel passa por aqui, Castelo, né? Raposo Tavares, Anhanguera, enfim, isso aqui é uma cidade fantástica, E estrategicamente não tem outra, não tem cidade no ABC, não tem Guarulhos, é Osasco. Osasco é a bola da vez do Brasil. Então, verdade. Eu acho que Osasco tem condição de, a curto prazo, ser uma cidade assim, aquela cidade que a gente sonha para os nossos filhos, né? Com uma educação funcionando, com uma saúde, infelizmente a saúde não está boa aqui em Osasco, né? A conservação da cidade deixa muito a desejar. Então, tem um bruta do orçamento, então não sei, eu tenho assim muito apreço pelo Lapas, mas, por exemplo, o secretário da Saúde, o que acrescenta em termos de políticos para o Lapas? Só desgaste. Por quê? A saúde é péssima. Nilson, nós temos... acho que vai dar
Nós temos 1 minuto. De mais uma perguntinha Eu acho rápida. que não dá tempo, não, mas depende do talvez Rossi. até falar meio que no bate-bola, mas aquela perguntinha a Tânia Costa, ela fala do crescimento de Osasco e tal, mas ela pergunta assim, o que você a primeira medida que você faria se voltasse a ser prefeito da cidade de Osasco, Rossi? Olha, eu acho que nós temos que dar uma olhada nas finanças de Osasco, porque é uma caixa preta. O Celso Gílio, ele emitiu uns títulos na época, 80 milhões, que isso virou mais de 1 bi hoje, né? Eu quero saber o que aconteceu com esses títulos, se foram resgatados, se foram pagos. Eu tenho a impressão que a dívida de Osasco tem um orçamento grande, mas é uma dívida astronômica, astronômica. E ninguém fala da dívida de Osasco. Tipo assim, o que entra já sai para pagar as dívidas. Então, a primeira coisa, você fechar para balanço, coisa que eu queria fazer quando eu fui candidato a governador, falei isso, foi uma coisa que muita gente contestou, mas às vezes você tem que fechar para balanço. É verdade. Tá certo. Rossi, nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que Volte agradeço. mais vezes, você é um eterno convidado nosso Obrigado, aqui. Vai voltar, obrigado. eu tenho certeza, né, Paulo? Mas não deu só essa, viu, Rossi? Já faz, por favor, o compromisso de voltar aqui Não, conosco para continuar esse quantas bate-papo vezes? O agradável. programa Quantas teria vezes vocês 2 quiserem, horas pra ainda, mim é uma teria honra que ter mais estar aqui. espaço para nós. Tá. E parabéns aí por tudo que vocês fazem aqui. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Valeu, Rossi. Bom final de semana. Obrigado. Fiquem com Deus. E você que está nos assistindo também, bom final de semana. Terça-feira ou quarta-feira, né, Paulo? Ainda vamos decidir. Parece que nós vamos mudar o programa de terça para quarta. Estaremos de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Grande abraço.